Ô, gente, olha só esse assunto. Imagina você esperar 25 anos pelo fim de um processo e não acontecer. Até agora nada de acabar. Quem vive essa agonia sem fim é a Priscila. Ela tinha 12 anos quando o pai dela faleceu, deixou bens, mas a família agora vive agoniada, esperando terminar esse processo na justiça. Aliás, um levantamento mostrou que o Tribunal de Justiça Capixaba é o 5º pior do país. O que será que colocou o TJ tão mal nesse ranking? O que pode ser feito para acelerar esses processos? Conversar com Vanessa Calmon, ela fez uma reportagem, foi atrás de respostas e agora conversa com a gente ao vivo, não é, Vanessa? Boa tarde para você. Ei, Rafa, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha de casa. Esse levantamento é feito todo ano pelo Conselho Nacional de Justiça. É um levantamento que analisa a produtividade e também a eficiência dos tribunais de todo o Brasil. E foi nesse levantamento, então, que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo acabou ficando entre os 5 piores do país, ficando aí na 5ª posição do 5º pior, né, do país, Tribunal de Justiça. E a gente foi saber, então, o que levou o Tribunal de Justiça a ficar nessa posição. Um dos critérios usados nesse levantamento é a demora na solução dos processos. Vamos ver na reportagem. Tem 25 anos que a Priscila espera uma decisão da justiça sobre os bens deixados pelo pai. Quando meu pai faleceu, eu tinha 12 anos de idade, né? E o processo se iniciou, eu tinha 15 anos. Então, eu estou esperando uma parte do juiz tomar uma providência, né? Porque a gente sofre muito, né? Toda vez que a gente relembra esse caso, é muito triste, é muito dolorido. É a Kelly quem cuida do caso da empresária. Ela é só uma de vários clientes que enfrentam essa mesma demora. De fato, nós temos várias que tramitam com mais celeridade, né? Os processos são tratados com mais rapidez e tem várias que têm um acervo, uma quantidade de processos muito maior, uma equipe de mão de obra, né, profissional de servidores proporcional à quantidade de processos que tem para serem tratados, tramitados, julgados, né? Isso aí afeta, sim, no tempo de duração do processo. Um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, que avalia a produtividade e a eficiência dos tribunais de todo o país, colocou o Tribunal de Justiça do Espírito Santo entre os 5 piores do Brasil. Em uma escala de 0 a 10, o TJ estadual ficou com 6,1, abaixo da média dos tribunais estaduais, que ficou em 8,3. Esse levantamento leva em consideração vários critérios, como, por exemplo, a fila de processos sem solução. Nessa avaliação, quanto maior o percentual, pior é a realidade. E o estado ficou com a taxa mais alta entre os tribunais de médio porte, 72,4%. Quando a gente fala do sistema judicial, é óbvio que ele é feito por pessoas. Então, o investimento para que o tribunal desafogue esse processo tem que ser feito em pessoas. Se os tribunais de justiça investissem realmente no aperfeiçoamento do seu pessoal, né, em contratações, nós temos aí o déficit de mais de 30% de magistrados em nosso estado. É óbvio que a população ia sentir um impacto positivo desse desafogo dos processos judiciais, que são muito lentos. Outro grande problema está nos processos físicos que poderiam ser eletrônicos. O TJS é um dos 4 tribunais do país que ainda tem mais de 20% do acervo em papel. Você não precisa contratar um juiz para escanear ou para digitalizar um processo, por exemplo. Isso pode ser feito por outro tipo de servidor, contratado a um custo menor. E esse tipo de investimento é muito mais inteligente naquilo que a gente realmente precisa, desafogando os servidores do tribunal que não vão precisar acessar esses processos fisicamente, porque o cidadão vai poder acessá-lo eletronicamente, dando celeridade àquilo que é julgado, àquilo que é colocado dentro do tribunal e, de certa forma, causando novamente um impacto positivo. O processo da Priscila agora é eletrônico. Mesmo depois de 25 anos, a empresária ainda tem esperança. Hoje eu não viso pelo dinheiro, eu só viso pela questão de encerramento desse assunto, para ter uma paz, uma leveza, que sim vai ser encerrado e esse assunto vai dar como encerrado. O Tribunal de Justiça do Estado respondeu por nota, reconheceu a falta de servidores e magistrados, disse que foi realizado um concurso justamente para reduzir esse imenso déficit de mão de obra. Também falou que estão sendo digitalizados centenas de milhares de processos físicos e que a expectativa é que em pouco tempo todos os novos processos já sejam
eletrônicos. Por fim, o TJ disse que está buscando, junto ao Banco Internacional de Desenvolvimento, recursos financeiros. A gente procurou também a OAB, que também mandou uma nota. Disse que, além de fiscalizar, vem cumprindo a função constitucional de trabalhar pela melhoria do acesso à justiça. E a OAB ressaltou que acompanha de perto as mudanças necessárias para a maior eficiência da justiça, como, por exemplo, a implementação do balcão virtual, que, segundo a OAB, vai facilitar e muito a atuação da advocacia. Rafa. Obrigada, viu, Vanessa, pelas informações. Está claro que as pessoas estão participando aqui pelo nosso WhatsApp, gente que tem processo na justiça, que ainda não conseguiu resolver a questão. A Ângela, que é de Vila Velha, ela fala assim, ó, tem 2 anos que entrei na justiça sobre 3 empréstimos feitos na minha pensão do INSS. Pelo visto aqui, eu acho que ela não conseguiu resolver ainda, né? Tem uma outra pessoa que fala aqui, ó, eu tenho um processo na justiça, já até deixei para lá. Isso porque é sobre pensão alimentícia. Se estivesse dependendo dessa pensão, minha filha tinha morrido de fome. É a Márcia Salles, de Santana, que manda essa mensagem aqui. Tá aí, informações que vêm direto para o nosso WhatsApp.